Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. A guerra no Oriente Médio já começou a impactar os preços dos combustíveis no Brasil. Os donos de postos de gasolina e distribuidoras estão repassando aos consumidores o aumento do petróleo no exterior. Embora a Petrobras ainda não tenha alterado o valor de venda do combustível em suas refinarias, alguns donos de postos de gasolinas afirmaram que as grandes distribuidoras de combustíveis do país começaram a repassar aumentos ao preço dos combustíveis. Aos revendedores, as distribuidoras afirmaram que a escalada das cotações internacionais do produto desde o início da guerra no Irã encareceu as importações, principalmente de diesel, que respondem por cerca de 1/4 do mercado brasileiro do combustível. O Sindicato dos Postos do Rio de Janeiro divulgou uma nota falando de aumentos por parte das distribuidoras, citando as 3 maiores do país: Vibra, Raízen e Ipiranga. Também houve aumento para revendedores de outros estados, como Paraná, São Paulo e Minas Gerais. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis alertou que as diferenças dos preços dos combustíveis em relação ao mercado internacional atingiram níveis recordes e defendeu repasses ao consumidor interno. A Petrobras disse que segue avaliando o cenário e que só vai promover reajustes quando os preços do petróleo se estabilizarem em novos patamares. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o diesel importado correspondeu a 27,35% das vendas do combustível no país no ano passado. A Petrobras foi responsável por 47,7% das importações, enquanto empresas privadas compraram o restante. A produção da Petrobras foi recorde e registrou lucro líquido em 2025. O crescimento foi de quase 200% em relação a 2024. A Petrobras triplicou seu lucro em 2025 em comparação com o ano anterior, impulsionada por uma produção recorde de petróleo e gás. Segundo os resultados anuais divulgados nesta quinta-feira pela empresa, o lucro líquido foi de 110,1 bilhões de reais em 2025, contra 36 bilhões e 600 milhões no ano anterior. A Petrobras aumentou sua produção total de petróleo e gás em 11% no ano passado, superando seus recordes anuais históricos. Outro fator que contribuiu para o aumento de seu lucro líquido em 2025 foi a valorização do real em relação ao dólar. Esse desempenho representa uma forte recuperação em comparação com 2024, quando a empresa enfrentou um período marcado por perdas cambiais e volatilidade no mercado global de petróleo. Nos últimos dias, a guerra no Oriente Médio elevou os preços do óleo bruto, o que poderia favorecer as exportações da Petrobras, mas a empresa também poderia ser afetada por esta tendência de alta, uma vez que importa diesel para atender a demanda interna da maior economia da América Latina. Mudando de assunto, uma pesquisa da revista Ciência mostrou que nos Estados Unidos as aves estão desaparecendo, especialmente em regiões de agricultura intensa. A medição da redução dos pássaros foi acompanhada de 1987 a 2021. Os pesquisadores registraram quedas acentuadas nas regiões mais quentes do país. O estudo, publicado na revista Science, mostra apenas a correlação com a agricultura intensiva e temperatura, não causalidade. Ele não considera outras circunstâncias que podem estar afetando as aves ao longo das rotas migratórias ou durante a invernada, mas se soma a um conjunto cada vez mais robusto de evidências de que as aves, alguns dos animais mais bem monitorados do planeta e um indicador da saúde de outras espécies, não estão bem. Para os pesquisadores, quaisquer que sejam os fatores específicos, as perdas aceleradas fazem sentido, dado o foco da sociedade no crescimento econômico, que frequentemente tem um custo para o mundo natural. Em 2019, uma equipe de cientistas publicou descobertas marcantes de que o número de aves nos Estados Unidos e no Canadá havia caído em 29% desde a década de 70. O novo estudo se baseou nas mesmas fontes de dados das pesquisas anteriores, como o levantamento norte-americano de aves reprodutoras, um projeto de monitoramento liderado em parte pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. Observadores contam aves ao longo de rotas designadas de aproximadamente 40 quilômetros cada uma. As perdas mais acentuadas foram observadas na Flórida, Texas, Louisiana e Arizona. De modo geral,
elas se correlacionaram com lugares quentes e, em menor grau, com lugares que registraram aumento de temperatura nos últimos 30 anos. Os pesquisadores também descobriram que os declínios de aves se aceleraram ao longo do tempo. Em média, cada rota perdeu o equivalente a 1/4 de ave a mais por ano em comparação com o ano anterior. Embora essa mudança possa parecer pequena, declínios acelerados podem rapidamente se multiplicar. E uma das mudanças provocada pelo aquecimento global, rejeitado por muitas pessoas, é o aumento das chuvas na Antártida. Quem mora lá passou a sentir a queda menor dos flocos de neve. Pode parecer um fenômeno insignificante, mas não é. A ocorrência de chuva na Antártida, historicamente considerada um deserto polar marcado por frio intenso e baixa precipitação, tem chamado a atenção de pesquisadores. Em expedições científicas, os profissionais costumam se preparar para temperaturas negativas e forte radiação solar, utilizando roupas térmicas e equipamentos para a neve. No entanto, especialistas observam que esse cenário começa a mudar, com registros de precipitação líquida cada vez mais frequentes em algumas áreas do continente. O fenômeno tem sido mais observado na Península Antártica, faixa estreita e montanhosa localizada no extremo norte da Antártida e voltada para a América do Sul. Por ser uma das regiões mais quentes do continente, a península vem registrando aumento de temperatura em ritmo superior ao restante da Antártida e também à média global. Estudos conduzidos por equipes internacionais analisaram possíveis cenários climáticos para o século atual, considerando níveis altos, médios e baixos de emissão de gases de efeito estufa. Os resultados indicam que, com o aquecimento progressivo da região, a quantidade total de chuva pode crescer levemente, mas com uma mudança importante. Uma parcela cada vez maior deverá ocorrer na forma de chuva e não de neve. A tendência acompanha o aumento da frequência de dias com temperaturas acima de 0 grau. Eventos extremos recentes reforçam a preocupação da comunidade científica. Em fevereiro de 2020, a região registrou 18,6 graus, uma das temperaturas mais altas já observadas no continente, provocando derretimento acelerado em plataformas de gelo próximas. Outro fator apontado pelos pesquisadores é a atuação crescente dos chamados rios atmosféricos, corredores de ar quente e úmido que transportam umidade de regiões tropicais. A mudança no regime de precipitação pode gerar impactos ambientais relevantes. A chuva contribui para o derretimento da neve e pode acelerar o deslocamento de geleiras ao infiltrar água na base do gelo. O fenômeno também afeta a formação do gelo marinho e ameaça espécies adaptadas ao clima seco e frio, como os pinguins, cujos filhotes não possuem plumagem impermeável. Além disso, pesquisadores alertam que a infraestrutura científica instalada na região foi projetada para neve e pode enfrentar dificuldades diante de um ambiente cada vez mais úmido. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!